Oi, pessoal, tudo bem? Nono anos? Como é que vocês estão? Todos em casa, né? Preocupados aí com o avanço da pandemia. Infelizmente, a gente vai ter que continuar assim mais um pouco, né? Hoje eu vou falar sobre as últimas atividades, tá? Vou fazer uma revisão, uma correção, uma devolutiva para vocês. Então, vamos lá. Bom, na última atividade, a gente falou sobre a política, né? Ainda a política do café com leite, né? E tinha uma perguntinha lá falando, no início, né, do plano econômico, o que a gente pode concluir. Então, o encilhamento foi uma política feita lá para favorecer os barões de café. Quem são os barões de café? Os cafeicultores, os ricos, né? Eles que tinham dinheiro. Então, claro, quando eles perceberam que eles iam perder o dinheiro, eles iam perder o valor do café, eles fizeram uma política para se beneficiar, ou seja, o governo que teria que ficar com prejuízo, e não eles, né? Bom, a outra questão, explique quais foram os motivos para a crise da política do encilhamento. Então, essa resposta eu peguei lá do texto mesmo, tá? Muitos acertaram, mas eu vou só reafirmar com vocês. Era então, qual que era por que eles fizeram, né, essa política? Porque eles queriam estimular o crescimento econômico, eles queriam estimular a industrialização, né, por meio desse empréstimo. Então, a proposta provocou uma acelerada inflação, a perda da moeda, aumento da dívida externa, e eles criaram, lembra que eu expliquei para vocês, empresas fantasmas. Então ia lá, pegava o dinheiro, mas a empresa não existia. E aí essas pessoas ainda, em vez de investir, elas faziam especulações, por exemplo, na bolsa de valores, tá? Na terceira, quem que criou essa política do encilhamento? Essa foi muito fácil, todo mundo acertou. Foi Rui Barbosa. Perfeito? Vamos para a próxima. Bom, na próxima atividade, eu coloquei sobre o convênio de Taubaté. E o que é isso? O que é o convênio de Taubaté representava aí? Que política que é? Então, isso aqui vocês não podem esquecer. É uma política que favorecia a São Paulo e Minas Gerais. Então, era a política do café com leite, tá? Depois, tem outra pergunta sobre o convênio de Taubaté, que ela é verdadeira. Claro que ela é verdadeira, né? Então, vamos ler o que é verdade aqui. Tendo uma parcela significativa da economia nacional sustentada pelo café, vemos que o Brasil atingia bons e maus momentos que variavam em relação ao preço do produto, do café, né? Claro. Deste modo, quando a demanda do café diminuía ou o preço despencava, a economia brasileira passava por grandes dificuldades e não podiam ser facilmente sanadas, já que não havia franco desenvolvimento em outras atividades, né? O Brasil só tinha a monocultura do café, como teve antes a monocultura da cana-de-açúcar, né? Então, essa afirmação é verdadeira por quê? Porque a gente sabe que se o café tivesse um prejuízo, os cafeicultores, na verdade, eles não queriam ficar com prejuízo. Por isso foi criada, então, uma economia, um plano, né, chamado Convênio de Taubaté, feito na cidade de Taubaté, por isso o nome. Convênio significa reunião aqui, tá? Uma reunião feita em Taubaté. E para o governo, então, emprestar não, né? Que o governo nunca recebeu de volta. O governo financiou, comprou o café para que os cafeicultores não tivessem prejuízo. Tudo bem? A outra questão falava assim: o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração ativa industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Porque a cafeicultura ela era forte no Sudeste, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses cafeicultores tinham mais dinheiro e aí eles fizeram a imigração. Então, os imigrantes, quando vieram em busca de trabalho, eles foram para essa região, tá?
Por isso que a gente tem muitos avós, né, bisavós, que vieram nesse momento para cá. Então, eles vieram espanhóis, italianos, né, japoneses. Então, esse foi o momento que o Brasil recebeu esses trabalhadores imigrantes. E outra coisa muito importante, porque lá na Europa estava tendo o início de guerra, de conflito, né? Que a gente vai ver isso daí, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, essas pessoas, elas vinham procurar onde tinha emprego. É como acontece na época aí que a gente tem a safra em Guapiaçu, que muitas pessoas vêm do Nordeste para trabalhar. Então, é a mesma coisa, tá? Só que daqui, nesse caso, não é uma migração, né? É uma imigração, é de outro país, tudo bem? Vamos para a próxima, então. Essa questão aqui, poucas pessoas acertaram, mas eu esperava isso, porque não estava assim no texto, estava só na explicação. Então, ó, durante a Primeira República, o processo de industrialização no Brasil sofreu um sensível impulso. Por quê? Porque começou a Primeira Guerra lá na Europa. Então, quando começa a Primeira Guerra na Europa, eles não conseguiam mais importar os produtos. Então, o Brasil precisava desses produtos. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, criação eu precisava de copo de vidro, vamos supor. O Brasil não tinha uma fábrica que fizesse copo de vidro. Então, ele comprava o copo lá da Europa. Aí, quando a Europa fecha por causa da guerra, esse copo de vidro ele precisa ser produzido no Brasil. Então, aí que vai surgir uma indústria de vidros, de copos de vidro, tá? E essa indústria existe até hoje, uma Nadir Figueiredo. Então, essas indústrias, elas vão ser impulsionadas, assim, vão começar a surgir por conta que não tem o produto importado mais. Então, a gente precisava de um produto nacional, tá? Bom, então aqui o que acontece? O Brasil passou a fornecer matéria-prima e produtos agropecuários para seus parceiros. Na contramão desse processo, a gente não se industrializou. Então, a industrialização ela não aconteceu. Só a partir do século XX, né, que é esse momento da guerra, é que, bastante atrasada aí, como eu coloquei para vocês, é que a gente começa a industrialização, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então, o Sudeste ele vai ser o pioneiro, porque era onde estavam os cafeicultores, e os cafeicultores começaram a investir nessas novas empresas. Dinheiro gera dinheiro, né? Desde sempre. Então, esses cafeicultores começaram a investir nas indústrias, tá? Bom, aí a gente tem então lá na Europa o começo da Primeira Guerra, então a gente deixa de comprar esses produtos para poder fabricar esses produtos aqui no Brasil. Perfeito, pessoal? Então, essa questão aqui, eu sei que a maioria errou, mas é porque a gente estava falando eu não tinha comentado, eu tinha só comentado, né, a questão da Primeira Guerra, tá? E por último, vou colocar aqui uma tela sobre umas considerações finais, que a gente vai mudar agora um pouco a história, né, que a gente vai aprender. Então, até agora, desde o começo do ano, a gente começou a falar sobre o Brasil. E a gente já falou do Brasil desde a proclamação da República, 1889, e a gente vai parar na história do Brasil em 1930, tá? Que é quando começa a Era Vargas. Então, antes de falar sobre o Vargas, a gente vai lá para a Europa para falar o que está acontecendo lá, porque muitas coisas estão mudando. E vai acontecer uma grande guerra, né? Que é a Primeira Guerra. Na verdade, na época, eles não sabiam que ia ser a primeira, depois ia ter a segunda, então para eles era a primeira e única, né? A Grande Guerra. Então, o que é importante da gente saber, por enquanto, do que aconteceu no Brasil? A gente falou sobre a abolição, sobre como os negros foram marginalizados e eles não conseguiram emprego porque os cafeicultores preferiram dar trabalho para os imigrantes do que
para os ex-escravos, né? O voto de cabresto, como que funcionava essa política, né, do café com leite dos governadores, que manipulavam os votos através do coronel. O coronel ameaçava as pessoas para que elas votassem. Aí a gente viu também agora, por último, a política econômica, né, que foi o encilhamento, uma tentativa do governo de fazer um crédito para as pessoas, mas isso não deu resultado. O convênio de Taubaté, que foi um convênio, que foi um acordo, né, feito principalmente para favorecer os cafeicultores, onde o Brasil comprou esse café através de empréstimos, porque o governo também não tinha dinheiro. Então, assim, quem ficou com prejuízo, na verdade, foi o governo, tá? Favorecendo, então, os cafeicultores. Por último, a gente falou um pouquinho dos imigrantes e da industrialização. Esses imigrantes fogem da Europa, né, em busca de uma vida melhor aqui no Brasil. E aí, como o café, como tem o problema lá na Europa de produtos, a indústria vai ter um avanço aqui, porque como a gente não conseguia mais importar as coisas, a gente vai ter que produzir aqui mesmo. Então, os produtos passaram a ser feitos no Brasil, tudo bem? E agora, a partir da semana que vem, a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, essa história aí a gente vai ver na semana que vem. O que mais eu preciso que vocês entendam são essas palavras aí: voto de cabresto, política do café com leite, encilhamento, convênio de Taubaté. Se vocês conseguiram gravar tudo isso daí, tá perfeito, tá bom? Se não conseguiram, leiam de novo. As explicações estão no YouTube lá, se você perdeu aí no seu celular. Então procurem sempre estar atentos a isso, porque a nossa primeira prova, que vai ser um simulado, vai falar mais sobre isso daí, tudo bem? E por último, para adiantar um pouquinho a nossa aula da semana que vem, aqui tem uma paz armada. Olha o tanto de bombas que eles estão produzindo. Então, vocês acham que isso daqui significa paz? Eu vou produzir bomba porque eu quero ficar em paz? Claro que não, né? Isso daqui era uma fábrica, né, de armas. Então, eles estão produzindo muito, muito, muito. E para começar, então, uma guerra, que é o que a gente vai ver isso daí na próxima semana. É muito interessante, adoro falar sobre guerras, tá? E mantenham suas atividades em ordem, mantenham aí o distanciamento, evitem aí aglomerações, porque o negócio tá feio, né? Vamos ver se a gente sai logo dessa nossa guerra aqui contra o Covid. E até semana que vem. Um beijo da professora.